quem que é o x0 e quem que é o y0. Eles estão aqui, ó. Y de x igual a y, tá? Então esse cara aqui é o x e esse daqui é o y. x0 e y0. Esse é o y0. Eu quero chegar... y de 0 é 2, tá? E eu quero aplicar... Eu quero calcular a solução do PVI e aplicar a imagem da função desconhecida, que é a minha incógnita, no caso, é a variável y, né? Que é uma função, na verdade. Né? Eu quero aplicar essa função desconhecida no ponto 2,1. Eu lembro que eu fiz na calculadora e mostrei para vocês. Eu terminei esse primeiro exercício, nós vamos de novo, tá? Comecei a lembrar um pouquinho da aula da semana passada. Então, como h é igual a 0,1, eu, para sair de 2, que é meu x0, e chegar em 2,1, utilizando h igual a 0,1, eu vou fazer apenas uma iteração. Aqui, ó, n igual a 1. Nem precisava você fazer conta, né? Só você pegar aqui. Você sai de 2 e se desloca 0,1, você já acrescenta 0,1 em 2. Você vai para 2,1 num único passo, numa única soma. Tá? Você somou uma vez o 0,1 aqui em 2, você já está em 2,1. Acabou. Uma continha você vai fazer. O que você vai calcular? Somente o y. Porque sempre você vai calcular y primeiro. A questão é, você vai calcular somente esse primeiro y, o segundo, o terceiro, o quarto. Quantos você vai ter que calcular? Você vai olhar para o valor do h, ver qual é o teu ponto de partida, aqui que é o x0, e ver onde você quer chegar. Né? Ou fazer essa continha aqui, ó, que dá na mesma. Você vai calcular o teu n, que é o número de iterações. Vou chamar de número de iterações para facilitar para vocês, tá? Pelo número de continha que a gente vai fazer. Então aqui é muito fácil, né? Você vai pegar e falar o seguinte, que o y1, que nada mais é do que esse cara que eu quero calcular, é o y0 mais o h que multiplica f aplicado no x0 e y0. Lembrando que a nossa função f de xy, que é essa aqui, ó, é exatamente 1 menos y sobre x. Por quê? De onde que veio isso? Você tem que isolar o y' que passa o x dividido para o outro lado. Beleza? Então agora você vai ter como calcular o y1. Fazendo o quê? Pegando o y0, que é esse cara que vem daqui, ó, mais o h, que é 0,1, que está no enunciado aqui da letra A, vezes a função aplicada em quem? x0 e y0. x0 e y0 aqui, ó, x0 é 2 e y0 é 2. Simplesmente pegar a função, essa daqui, ó, que é f de xy, e aplicar x igual a 2 e y igual a 2. Só colocar 2 no lugar de x, 2 no lugar de y e fazer a continha aqui. Isso aqui dá 0. Então eu vou ter 2 mais 0,1 vezes 0, que é 2. Nossa, pronto, acabou a conta. aberto que tô no meio da aula. Acabou a conta. O Ju, o que acontece? O que eu tinha feito a aula passada, eu falei assim, vamos pegar o slide, vai no vídeo do professor, da professora, e vai no minuto 18.30, que ela vai explicar um exemplo semelhante. Eu achei bastante confuso, mas dá para ter uma base. A solução da minha IDO está aqui. No caso do exercício 2. E se sobrar um tempinho para essa é a solução da minha IDO, não é a solução do PVI. Eu falei para vocês assim, peguem x igual a 2 e y igual a 2 e calcule de C1. De x igual a 2, você vai ter 1 aqui, y igual a 2, você vai ter 2 aqui. Joga um para o outro lado subtraindo, você vai ter que ser 1 sobre x. E uma dica, pega o exercício 6, copia ele, dá Ctrl+C, Ctrl+V no Google, aproveita aquelas 20 aulas que você fez de física. 1 mais 1. E provavelmente vai ter uma questão bem parecida com essa no Google, mas só que em inglês, tá bom? 2 sobre 2, e aqui 2 sobre 2. 2 sobre 2 mais 2 sobre 2 essa questão tá com o cara que tem no Google. 1 mais 1 que dá o 2, que é o y. Então, esse C1 aqui, ele só tem uma solução que vai ser o 2. Não tem outra possibilidade. Enfim, é só vocês colocarem y igual a 2 e x igual a 2 e calcular o C1. Vai dar 2, tô fazendo de cabeça, tá? Beleza? Agora você achou que C1 é igual a 2. Então você volta aqui e coloca 2 aqui no lugar do C1. Então você vai ter que a tua função, a solução do PVI vai ser x sobre 2 mais 2 sobre x. X sobre 2 mais 2 sobre x. Pronto? 2 mais 2 sobre x. O que eu tenho que fazer agora? Eu não precisaria fazer isso, tá? Eu só estou comentando com vocês tudo aqui que dá para a gente fazer para verificar se essa resposta ela faz sentido, tá? Vou pegar aqui o Excel. Então, eu vou colocar aqui, eu quero em 2.1. 2,1. 2,1. Eu quero calcular quanto que é a imagem em 2,1. Esse daqui é o valor verdadeiro. No caso, se você fizesse a solução exata,
solução analítica, no caso, esse problema você chegaria na solução x sobre 2 mais 2 sobre x. Ele está pedindo assim, calcule y de 2,1. Então vamos lá. O x eu estou falando agora em 2,1. Então vamos lá, igual x sobre 2, então, esse cara, sobre 2, mais o 2, que é o C1, sobre 2,1. Vai dar 2,002. Essa seria a resposta correta. O nosso problema aqui a gente teve quanto? A solução do nosso aqui. Deu 2. Beleza, deu um valor bem próximo. Correto era ser 2,002, né? Alguma outra coisa. A gente tem o valor aqui no Excel, então. Aqui, esse valor aqui tem que dar. Tá? Isso aqui, ó. Vamos fazer a letra B. O que eu vou fazer agora para melhorar esse resultado e chegar mais próximo disso daqui? Aumentar aqui o valor do N, ou seja, diminuir H. Tem que diminuir o H. Letra B. H igual a 0,05. Agora eu estou pegando metade desse valor aqui. Então, como estou pegando dois subintervalos, porque se você parte de 2 e quer chegar em 2,1, você vai somando 0,5, que é o H, 0,05, né, até chegar em 2,1. Então, x0, 2. x1, 2, mais esse cara aqui que é o H, 2,05. x2 vai ser o 2,05, que é o x1, mais o H, 2,1. Pronto, parei aqui. Então, eu vou ter que calcular o y1 e o y2, porque o y0 eu já tenho. Esses dois aqui eu utilizo eles para partir. Beleza? Então vamos lá. Beleza, o que eu tenho que calcular agora, então? O y1 e depois o y2. Então essas duas continhas eu tenho que fazer. Primeiro eu vou calcular esse cara aqui, que é o y1, e depois eu vou calcular esse aqui. Porque no cálculo do y2 eu preciso do y1. Tá? Vamos lá. O y1 vai ser quem? y0, que está aqui, que é o 2, mais o h, que é 0,05, vezes a função aplicada no x0 e y0. 2 e 2. Então você tem que agora prestar atenção no que é isso aqui. Ó. Volta lá para a função, que a função é 1 menos y sobre x, ou seja, 1 menos 2 sobre 2, que aqui vai dar 0 de novo, portanto meu y ficou 2. Agora eu pego esse resultado aqui e atualizo a tabela. E trabalho com x e y novo. Eu não vou mais usar x0 e y0, vou usar x1 e y1 agora. Então vai ficar o quê? y2 igual a y1, olha lá, não está aqui, é o cara que a gente acabou de calcular, o 2. Então vai ficar 2 mais o h, que é o 0,05 que não muda, mais a f aplicada em x1 e y1. Quem que é x1 e que é y1? x1, 2,05, y1, 2. Eu acabei não completando ele aqui. Não completei. Agora tem que pegar e fazer essa continha aqui, ó. Esse cara aqui é o valor do x e esse é do y. Então você coloca x 2,05 e y2. Vai ficar 1 menos 2 sobre 2,05. Fazendo as continhas na calculadora, hein? Fazendo isso aqui na calculadora. 1 menos 2 sobre 2,05. Fazendo a calculadora, multiplicando por 0,5, somando com 2. Vai dar ali, ó, 2,001. Voltando lá no Excel. Ó, a resposta, a solução analítica, galera. 2,002. Já melhorou o resultado aqui, ó. Já melhorou. Por quê? Porque eu diminuí o valor do H, ou seja, aumentei para n igual a 2. Agora vamos pensar, 0,025. Metade da metade. Então eu vou ter que fazer 4 continhas aí. 4 contas, n igual a 4. É muito fácil fazer isso daí. Não precisa nem essas fórmulas aqui para calcular quantos subintervalos precisa fazer. É só você lembrar que você parte de 2, está incrementando, está cada vez somando 0,025, né? E até você chegar em 2,1, você tem que fazer 4 somas de H. Tá? Então você vai partir de 2, vai passar por 2,025, por 2,05, por 2,075 e 2,1. Beleza, então você vai ter que calcular y, y2, y3 e y4. Da mesma forma, y, y2, vai fazer depois y3 e y4. Vamos voltar aqui e ver como foi feito y. y1 é igual a y0. Da onde que vem essas fórmulas aqui? Daqui, ó, essa é genérica. Começa colocando i igual a 0, depois i igual a 1, i igual a 2 e igual a 3. Né? Quando você usa i igual a 3, você está fazendo quem? Esse cara aqui.
no Y4, porque a fórmula é 3 mais 1, né? Ele chega até no Y4, que é onde você tem que parar. Né? Então, o Y1 vai ser o quê? 2 mais o H que multiplica a função no ponto 2, 2, o que a gente já viu que é 0, então vai ficar de novo 2. Agora você vai completar aqui, coloca 2 na tabela. Tá? Imagina o 2 aqui. Próximo passo. Pegar agora e atualizar esses valores para Y1 aqui, que é o 2, eu acabei de calcular ele, mais o H, que é 0,025, que não mudou, mais a função aplicada nos valores atualizados, x1 e y1. x1 2,025 e y1 é 2. Então, a continha vai ficar assim, ó. X sobre y, atualizados, né? Fazendo essas continhas, 2,000. Não vai falar assim, ah, professor, ficou pior o resultado do que da conta passada. Cuidado. Só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, tá? Acho que vou precisar de uns 2 minutinhos aí. Tranquilo. Voltei, pessoal. Desculpem a demora aí, mas Tranquilo, não tem como cancelar essas paradas aí, porque é entrega, né, de correios, e daí se eu não tirar agora, estou sozinho em casa, aí, final de semana de viagem, aí segunda-feira eles tentam entregar de novo e volta na mercadoria. Beleza? Então, eu fiz a segunda interação. Cuidado agora, no momento de vocês querer comparar esse resultado aqui do Y2 com o Y2 anterior. Tá? Não faz sentido. Porque o meu Y2 aqui, ele é quem? É a imagem do 2.05. Tá? Antes o meu Y2 era a imagem de quem? Na letra A. Foi a imagem de quem? Foi a imagem aplicada no ponto 2.1. Então, tomem cuidado, isso aqui é só nomezinho, só para facilitar. X1, X2. Esse X2 aqui não é o mesmo X2 dessa interação. Ó, esse X2 aqui é outra coisa, então o Y2 é outra coisa. Não dá para comparar, falar que esse Y2 ficou pior que o outro. Não dá para comparar. Quem que você vai ter que comparar com o Y2 anterior? O Y4. Que é esse cara aqui que é a imagem do 2.1. Tá? Então, vamos lá. Quem que é o próximo Y que a gente tem que calcular? Y3, usando X2 e Y2 agora. E depois o Y4 usando X3 e Y3. Vamos lá. X2, o Y3, na verdade, né? É o que eu quero calcular agora. Vou completar ele aqui na tabela. Uso de novo essa fórmula, ou já pego o I igual a 2 e jogo na fórmula aqui, né? Y2, cadê ele? Tá aqui, ó. Mais o H, que é 0.025, isso não muda na letra B, né? Que multiplica a função aplicada em quem? X2, tá aqui 2.05, veio para cá, vírgula, ponto e vírgula no caso, Y2, tá aqui ele. Beleza? As continhas eu já fiz direto, que eu acabei não colocando, mas o que vai aparecer aqui, ó, dessa função? Vai ficar 1 menos 2.0003086 dividido por 2.05. Esse resultado multiplicado por 0,25, depois somado com 2.0003, deu isso daqui, que é meu Y3. Tá? Então eu completo ele aqui. E vou para o Y4. Porque o Y4 eu vou precisar de quem? Do X3 e do Y3. Tá? Do Y3, do X3 e do Y3. Tá? Então, o Y4 vai ser Y3. Cadê o Y3? Aqui em cima, eu calculei ele aqui, vou ver aqui, deveria estar na tabela já. Mais o H, que é 0,025, que multiplica a função aplicada em quem? X3, que é o 2075, vírgula Y3, que é esse número grandão aqui, né?
Como que vai ficar a continha? Dessa parte aqui. 2.0009143 dividido, é 1, né? 1 menos esse valor dividido por esse. Eu estou usando essa fórmula aqui, ó, que é f de x, y. Né? Está escrito aqui, ó, f de x, y. Coloco x e y no lugar, nos lugares respectivos e faço a continha. E depois multiplico por 0,025. Daí somo esse resultado. Tá? E esse resultado é o quê? 2,0018. Fala assim, poxa, mas esse resultado não ficou tão bom de novo, né? 2,00223. Deu 2,0018. Na letra A deu quanto? Na B. 2,0003. E deu, aqui melhorou um pouquinho, tá? Melhorou um pouco. Vamos pegar o software. Acabou a aula do Logger, tá, gente? Vamos pegar o software aqui e vamos fazer ele. Vamos tentar chegar bem próximo desse resultado melhor aí. Cadê aqui? O professor do software, na hora da prova, ajudou bastante esse lado. Com certeza. Por isso vocês têm que aprender a mexer nele. Olha lá, ó. Silab. Não é difícil, é bem intuitivo esse lado. Sim, bem tranquilo. Tipo, foi fácil pra mim, professor, porque eu fiz programação. Ah, sim. Quer dizer, a aula de programação na muito faculdade, né, com a professora. Uhum. Legal. Ó, vamos fazer esse exemplo aí. Vou pegar aqui a função f de x, y, que é 1 menos y sobre x. Eu vou jogar no software. Vou jogar aqui, ó. Tá? 1 menos y sobre... Aqui tem que ser feminista, tá? Y sobre x. O x0 é 2 e o y0 é 2 para esse exercício. Ó, x0 está aqui e o y0 está aqui. O meu h na letra A foi 0,1. Então, vou colocar aqui 0,1. O x que eu quero, o xf aqui, pessoal, é o que eu quero calcular, tá? É esse daqui. E aqui eu vou colocar 0,1 direto. E aí vou rodar. Ele vai me dar a resposta da letra A. 2. Foi o que deu na letra A. Letra B, usou H 0,05. Então, vou mudar só o H. 0,05. Só isso. Deixa esse cara aqui, que é o que eu quero calcular. Esses aqui não mudam, a função não muda. Só roda e a resposta lá atrás. 2 deu na primeira iteração. 2,0012. Na segunda iteração. Se bateu com... Estou achando que não bateu no resultado do slide. Ah, bateu sim. 2,0012. Ali. Ali, ó. 20012, 19, tá ali, 20012, 195. Beleza. Vou pegar agora o código e alterar o H para 0.25. 0.025. Vou rodar. Vai me dar as 4 respostas no último slide. Tá ali, ó. 00030. Tá aqui, ó. Y3, 2.0009. Tá aqui. E por último, o 0018, né? 0018 tá aqui. Ele bateu. Aí você fala assim, a resposta correta deveria ser, a resposta, a solução analítica é para ser isso daqui, só que está arredondado, tá? Ele só arredondou. Posso colocar mais casas aí que o Excel conseguiu calcular. Então aqui, essa parte que está zero, ele já não conseguiu calcular mais para frente. Por questão do ponto flutuante. Né? Então, isso daqui seria a minha solução, a princípio, a mais correta, né? Desconsiderando os arredondamentos, truncamentos, erros do software, do Excel, aí no momento de fazer essa divisão. Eu vou pegar esse código mesmo agora e vou aumentar o valor de N, ou seja, eu vou reduzir o H, que é de passamento. Vou pegar assim, ó, vou pegar um valor bem pequeno. Vou exagerar, tá, gente? Eu não sei se meu computador vai travar, acho que não, talvez sim, sei lá. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Aí eu vou ter um monte de resposta. Vou deixar aqui a tela aparecendo ali atrás. A gente vai acompanhando aqui o código.
deu um erro aqui na linha 14. Talvez ele... Eu nem parei para pensar, poderia ter aumentando um pouco, aumentando aos pouquinhos o valor do H. Né? Talvez ele vai ficar rodando um bom tempo aí. Vamos deixar rodando. Professor. Então, Desculpa, mas cada linha dessa significa o quê mesmo? como? Cada linha dessa significa o quê? Significa a solução atual de y? Cada linha? Isso. Não, cada linha representa um resultado. Ó, eu quero isso daqui, eu quero a imagem do 2.1. Então, o que é isso daqui? Essa solução, o que é essa solução? São as soluções dos outros x, y. Eu quero... Como é que eu vou te falar? Olha para a tabela aqui. Você tem a solução inicial. Eu quero chegar aqui em 2.1. Você está cada vez se aproximando do valor que realmente você quer. Então, isso daqui, ó, por exemplo, o que está dentro dessa célula aqui, que é o y3, ele não é a solução aproximada do y4, não. Ele é a imagem aplicada no 2.075, não a imagem... Então, você tem que chegar no último resultado lá para ter a resposta final. Senão, não é a resposta nem aproximada. Ó, eu vou Professor, aqui porque... professor, me desculpa, mas eu não sei se é só pra mim, mas o áudio tá meio estranho. O que tá estranho? O áudio. Tá aí, Áudio? galera? Oi? O teu tava picotando o teu áudio. O meu tava picotando? Agora o seu não tá Agora mais. parou. Parou? O seu parou. O teu também parou. Ué. É alguma interferência, algum aparelho que talvez esteja trabalhando na frequência de... Estou na 5G aqui, minha conexão. Ah, tá. No roteador, mas Ô, professor, sei lá, geralmente se tiver um micro-ondas ele trabalha, né? Daí interferência. Pode falar. então, tipo assim, aqui é como se fosse o limite tendendo a função tendendo a 2.1, daí são todos os valores que vão tendendo. Mais ou menos isso. Não é, eu entendi o que você imaginou, é isso aí. Mas não é definitivamente esse conceito, tá? Então, você quer chegar lá no 2.1, você quer a imagem do 2.1. Nesse caso, olha com aproximação, galera. Lembra que eu fiz isso daqui, ó, solução analítica, a gente fez a solução analítica lá no software. Olha aqui, 2.002, 3809, olha ali, 3803. Então deu um BOzinho ali, já na quinta, sexta casa, mas tá excelente, tá excelente. Você fala, não, eu quero melhorar esse resultado, aí você vai ter que aumentar ali a quantidade de iterações, você coloca mais um zero ali e manda rodar. Então eu estou criando mais subintervalos, ele vai, olha lá, ó. 3808, 3808, e aqui deu 3809, tá? Então ele já melhorou mais uma casa, aliás, não melhorou não, né? A gente quer chegar no 2.1? Não, você quer chegar na imagem do 2.1. Ah, tá. Na imagem que a função, ó, vamos de novo lá, tem que entender isso daqui, galera, é importante. Essa é a solução, opa, vocês não estão vendo. Essa é a solução da equação diferencial. Nós resolvemos o PVI. Quanto que deu o valor do C1? 2. Fiz as continhas de cabeça aí, vocês acompanhando. Se você coloca 2 no lugar do X e 2 no lugar do Y, por que, professor, colocar 2 no lugar do X e 2 no lugar do Y? Nossa, isso daí é a condição inicial que está dada no enunciado ali. Você, quando resolve um PVI lá em EDO, você faz dessa forma. Para quê? Para calcular a constante. Né? Para calcular a constante C. Depois que você calculou a constante C, aí você fala assim, quanto que é a imagem, a pergunta é, quanto que vale y aplicado em 2.1? Quem que é a minha função y? A minha função y é a solução do PVI. Quem que é a solução do PVI? Perfeito. Sabe, A solução do PVI, professor, a solução nesse do caso, PVI é pode x falar? sobre 2 mais 2 sobre x. X sobre 2 mais 2 sobre x. Aí eu fiz essa continha no Excel. X sobre 2 mais 2 sobre x. Onde x é 2.1. Deu esse resultado. Esse é o resultado que vocês conseguiriam fazendo lá com EDO. Na disciplina de EDO que vocês já fizeram. Eu estou fazendo com cálculo numérico e tentando fazer o quê? Com aproximação.
Tá aqui o resultado. Até aqui ele bateu com o que a gente tinha visto no Excel. O que eu estou calculando aqui é a imagem da função que eu calculei, né, a imagem da solução do PVI no ponto 2.01. Não, 2.1, né? Perfeito. Clareou. Ó, essa resposta aqui tem que ser a mesma dessa. Ou melhor, essa daqui tem que ser a mesma dessa. E ela está bem próxima, né? Beleza? A ideia é essa. Legal, pô. Beleza, gente? Beleza. Agora, olha só quanto que foi o valor do H que eu utilizei aqui no software. 5 zeros, né? 25. Agora a gente vai fazer Euler melhorado. Vamos ver se ele é melhor mesmo. É para ser. O que o Euler melhorado faz com relação a esse método de Euler? Na verdade, é um Range-Kutta de segunda ordem o nome. Talvez vocês vão encontrar em algum material aí, Range-Kutta de segunda ordem. Deixa eu abrir aqui Euler melhorado. Então agora seria a aula de hoje, tá? Terminei a aula da semana passada aí. Se ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pessoal, acredito que agora com essa aula aqui vai ajudar bastante. Tá? Ela é um complemento da aula do método de Euler. E a gente chama aqui de Euler melhorado, Euler aperfeiçoado, Euler modificado. Qualquer nome desses que vocês encontrarem na literatura, em internet, em livros, é o mesmo método. Tá? Ou Range-Kutta de segunda ordem, tá? É a mesma coisa. Geralmente você não acha como Range-Kutta de segunda ordem. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente está linearizando a função, né, como eu já falei na aula passada, por meio de retas, aproximando ela por meio de retas tangentes. Tá? Então, ela fica nesse formato aqui. A solução real ela deveria estar aqui, enquanto a solução aproximada ela está aqui. Então, nunca vai ficar bacana. Ela só vai ficar bacana se você aumentar aqui o número de espaçamentos, ou seja, tem que diminuir o valor do H, trazer esse x1 aqui mais próximo de x0, ele vai ficar uma reta, mas ele vai ficar uma reta, várias retas aqui que vão quase contornar essa curva, entende? Assim, essas retas não estão contornando legal aqui. O Euler aperfeiçoado, ele vai levar em consideração a inclinação da reta tangente à curva nesse ponto, né? Considerando aí já vou passar mais aqui, pessoal, vou abrir mais o slide, aqui, ó, considerando a inclinação desse coeficiente angular, que é o que a gente fez antes, né? F de x índice y, x índice, x índice y, vírgula y índice y, com uma outra reta aqui, ó, que no caso seria essa daqui. A outra função, que o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente angular dessa reta. Quem que é essa reta aqui, galera? Bom, essa reta aqui, beleza. O coeficiente angular dessa reta aqui, você vai pegar esse f de xy lá do teu enunciado. E esse daqui? Ele é muito parecido, né? Só que aqui ele está levando em consideração o quê? No cálculo, deixa eu abrir aqui de novo o slide da aula passada, pra vocês verem aqui. No cálculo por exemplo, aqui no cálculo do y1, você só usava x0, y0, somente x0 e y0. No cálculo do y2, você só usava o x1 e o y1, só os anteriores. Nesse caso aqui, a gente vai tentar dar um passo além disso. De que forma? Pegando essa inclinação, usando o próprio I da iteração atual, e também utilizando uma iteração, como se fosse fazer uma previsão, que é uma projeção do que está lá na frente. Ou seja, quando você faz essa conta aqui e essa conta aqui, e faz uma média aritmética simples, você está calculando que é uma inclinação média. Na verdade, o que isso aqui significa? Significa a inclinação da reta que passa por esse ponto inicial, que é esse cara aqui, que é esse aqui que a gente estava utilizando antes. Eu não sei que cor que é, que não consigo pegar a cor aqui. Deixa eu voltar aqui, galera. Desculpem, mas não consigo ver cor desse monitor aqui. Vou fechar esse slide aqui. Nossa, eu não vou conseguir ver cores aqui, tá, galera? É cinza, é azul claro, cinza. Azul claro e cinza, aqui é amarelo. Azul claro. Esse aqui é azul claro, né? Essa reta aqui, ó. Essa reta aqui, ela tem a ver com esse ponto, que é o ponto inicial que a gente estava utilizando. Essa outra reta aqui, ó. Essa outra reta que é
a reta em cinza, ela tem a ver com esse outro ponto aqui, ó, com x1, y, não, com x índice i mais 1 e y índice i mais 1 também, que seria o da próxima iteração, né? Então ele faz, de alguma forma, uma média aritmética, para levar em consideração somente esse ponto xy aqui, e leva o ponto seguinte em consideração também. Tá? E ele faz uma média aritmética dessas duas inclinações, ou seja, desse coeficiente angular e desse aqui. Esse daqui é o que a gente estava usando até agora. E esse aqui é o que a gente vai passar a usar. Só que aqui nós temos um problema. Como que você vai calcular? Como que você vai usar alguma informação de quem você quer calcular usando ele? Você não conhece ele, né? Então a gente chama isso de y barra índice i mais 1. E aí você faz uma espécie de previsão, uma projeção, tá? Um problema que ocorre no método simples, que é o que a gente viu antes, é que ele pressupõe que a função está sendo aproximada, se mantém todo o intervalo na direção que ela tem no extremo de partida desse intervalo. O método de Euler modificado, ele vai considerar também uma única direção, só que ele vai fazer uma ponderação, né? Ele vai fazer uma direção média, entre aquela do início e uma estimativa da direção no final desse intervalo. Tá? Então é mais ou menos isso. O que vai acontecer algebricamente? Algebricamente, pessoal, eu vou simplesmente, a anotação aqui agora, eu vou simplesmente fazer essa conta que eu fazia antes, só que agora eu vou chamar isso aqui de y barra. Tá? Y barra. Esse cara aqui eu vou chamar de previsão. Tá? E aí, para eu calcular, de fato, o meu y índice i mais 1, e não o y barra índice i mais 1, eu vou ter que fazer uma outra conta mais adiante. Mas primeiro eu tenho que fazer isso aqui para depois substituir esse resultado aqui dentro da fórmula seguinte. Com essa previsão, podemos obter o valor aproximado da direção na curva y x no ponto, no ponto seguinte, né, que é o x índice i mais 1 e o y índice i mais 1, através desse cara aqui. Ó. Ou seja, de fato, meu y índice i mais 1, ele vai ser igual a yi mais h sobre 2, que multiplica a função aplicada em xi, yi, mais a função aplicada em x mais 1, vírgula, y barra índice i mais 1. Então, essa é a forma que a gente vai utilizar a partir de agora. Só que eu vou precisar desse cara aqui, ó, que é a minha previsão, minha projeção, que é isso aqui. É basicamente o que eu dito antes. Beleza? Esse cara aqui é o tal do Euler melhorado. Beleza? Vamos lá, então. É só olhar para a fórmula e fazer. O que ele está fazendo? Ele está, em vez de considerar, agora eu vou voltar lá para o gráfico e tentar melhorar um pouquinho a explicação. Então, quando eu pego somente esse ponto aqui, é o ponto xy, ou xi e yi, eu tenho um coeficiente angular aqui, né? Eu tenho uma inclinação aqui dessa reta, essa reta aqui, que é a reta que está em azul, é isso, né? Que é chamado de f de x, y, que é o nosso f de x, y, que a gente estava utilizando antes, que é isso aqui. É como se eu olhasse para cá e enxergasse o Euler, né? Isso aqui eu agora estou chamando de y bar. É isso daqui. Tem a ver com essa inclinação. Agora, quando você pega lá o ponto x, i mais 1, y, índice i mais 1, você tem aqui uma outra inclinação. Daí você faz a inclinação média dessas duas retas, e aí você vai ter uma inclinação angular média, que vai ser utilizada aqui. Só que como que você vai utilizar o y índice i mais 1 se você está calculando ele? Se você tentar fazer isso daqui no Excel, ele vai dar um bug, né? Ele vai falar que é uma forma, que é uma forma circular, é alguma coisa assim, né? Ele vai dar erro. Vai dar erro. Porque você vai precisar dele para calcular ele, se você não sabe quem que é esse cara aqui. Então, eu vou modificar isso daqui, não vou chamar de y índice i mais 1, vou colocar y barra índice i mais 1. Quem que é esse cara aqui? É o próprio resultado de Euler. Do Euler simples. Beleza? Então, eu primeiro faço uma estimativa a partir disso daqui e jogo dentro dessa forma para calcular ele de fato. Então, duas etapas agora. Considere o PVI. Y barra, Y' igual a YX quadrado menos Y no intervalo de 0 até 1, né? Considerando aqui que o Y de 0 é 1, encontrar a solução do PVI fazendo H 0.05 com Euler melhorado. Tá?
Então, o que eu tenho é uma tabelinha. A primeira coisa que eu falo para vocês fazerem, galera, tabelinha. Essa tabelinha é importante porque você precisa dela para saber quem que você vai calcular, para não ter que ficar fazendo aquelas continhas lá, H igual a B menos A sobre N. Aquelas continhas não precisa fazer. Você pode pegar a tabelinha e preenchendo aqui, aumentando de 0,25 e 0,25. Como o intervalo começa em 0 e vai até 1, vai acrescentando aqui o x0 e y0 é. O x0 aqui é 0, o y0 é 1, eles vêm daqui, né? Vem da condição inicial aqui do PDI. Tá? E daí você vai completar a tabela com os x que você tem. Fazendo o quê? Somando H a partir do x0. Vai somando H até chegar onde você quer parar. No caso aqui, o valor do B aqui, o limite superior extremo direito do intervalo, parou ali. Vou ter que calcular y, y2, y3, y4. Beleza. Como que eu faço para calcular y? Começa calculando isso daqui, primeiro, que é basicamente o que a gente fez antes, para depois calcular de fato o y em cima disso. Vamos lá. Qual que é o y1? Para eu calcular o y1, eu vou ter que fazer uma estimativa dele, a partir do método de Euler simples, vamos chamar assim. Mas não é mais a mesma forma, não é mais o mesmo conceito, tá, gente? Porque agora eu estou fazendo o quê? Estou considerando isso daqui como sendo uma parte do processo. Eu vou fazer para calcular y essa fórmula aqui. Mas sem antes eu calcular isso eu não consigo, porque depende desse resultado aí. Igual a zero. Vou calcular y1 barra. Depois, y2 barra para calcular y2. Depois, y3 barra para calcular y3. Depois, y4 barra para calcular o y4. Eu tenho que fazer todas essas contas aqui, ó. Essa, depois 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 essa. Não tem como calcular essa, depois essa, depois essa, sem antes passar por essas. E tem que ser assim. Dá para calcular isso depois disso? Não dá, né? Não dá para calcular esse depois esse. Porque eu vou precisar do y1 que eu vou calcular aqui em cima. Então, você não deslizar Professor, em cima, tá? isso fez me lembrar aquele efeito lá que você falou, acho que na primeira aula. Que um depende do outro, lembra? Sim. Era qual mesmo o nome daquilo? Eu chamei de recursividade. Deixa eu até ver qual que é a definição de recursividade. Só um pouquinho. Ah, Isso mesmo. foi dos coelhos, eu acho. Ah, sim. A sequência de Fibonacci. Isso. Uhum. Vou lembrar um pouquinho. É recursividade, isso mesmo. Recursividade, ó. Em ciência da computação, vocês usam isso daí, talvez, na parte da programação. Né? Recursividade é o termo usado de maneira para descrever o processo de repetição de objeto muito similar que já foi mostrado. Recursividade não é quando você, tipo, usa dentro da mesma função ela mesma? É isso aí. É isso aí. Falando em programação, sim, né? Mas a definição dela pensando em subrotina, né? Que estou pegando a primeira definição. Em ciência da computação, não sei se alguém é da ciência da computação, a recursividade é a definição de uma subrotina, função método, que pode invocar a si mesmo. É isso que você falou agora, né? Tá, mas o Abraão perguntou aí a sequência, acho que é a sequência Fibonacci que o Abraão queria saber, né? É isso, Abraão? Isso. Essa é uma sequência. Apesar de que eu vou falar uma coisa para vocês, galera. A sequência de Fibonacci tem uma função que dá para você calcular direto o 30º termo. Depois eu acabei pesquisando e foi demonstrado. Agora eu não sei se ela tem um limite, tá? É a mesma coisa assim, até hoje não tem uma fórmula para calcular os números ímpares, né? Eu quero calcular o bilionésimo número ímpar. Não tem como você chegar e colocar lá 1 bilhão no lugar do x e ele te dá a resposta, tá? É um dos problemas aí que a gente tem para quebrar. Mas já tem fórmulas que ela funciona até uma determinada altura. Então, com relação à sequência de Fibonacci, talvez seja a mesma coisa. Apesar de que eu vi uma pessoa lá fazendo por indução, assisti um vídeo esses dias, apareceu para mim como sugestão no YouTube, e eu fui assistir. Caramba. Apesar que eu não gosto muito de ficar assistindo coisas matemáticas, porque eu gosto mais de assistir outras porcariadas que a gente acaba ficando muito limitado, né? Você respira matemática o dia inteiro, né? Não dá, né, cara? Não dá. Daí, assim, eu não sei o que o YouTube sugeriu, mas achei legal. Daí eu falei, eu vou ver isso daqui, né? Porque era bem alguma coisa que eu estava discutindo com vocês.
Sim. Ô, professor, Daí parece que tem uma fórmula que dá para você calcular, é uma fórmula um pouquinho complicada, que dá para calcular lá o centésimo elemento da sequência de Fibonacci sem ter que fazer os anteriores. caramba, que Oi. da hora. Eu não Interessante sei isso se daí. ela funciona para qualquer número, tá? Se ela funciona para um número muito grande. Porque para números primos, por exemplo, tem já uma que calcula até o centésimo, até o centésimo, até o centésimo, sei Você, lá. Tem. Ah, você falando isso, que dá pra calcular a sequência de Fibonacci, eu não sei porquê, mas meu cérebro fez um link que quando na primeira aula, lembra que eu falei de extrapolar o resultado quando você calcula o logaritmo, a função que dá o valor do log? aham. Eu me esqueci, qual é o nome disso, desse conteúdo? Não sei, Tá pipocando um pouco teu log. Você falou do que do log, Abraão? quando você calcula o polinômio interpolador de Lagrange. Ah, sim, Você, Lagrange, você isso. consegue achar, você consegue achar uma função que vai representar o log, mas só que dentro de um intervalo de tempo, né, que é previsível. Sim, Daí eu falei que era extrapolar na primeira aula, que passava desse intervalo. sim. Daí tipo, você falou que daí já é outro método. Ah, sim, mínimos quadrados. Isso, daí meu cérebro fez esse link quando você consegue Aham. prever o centésimo termo da sequência de Fibonacci. Sim, exatamente. Mas são coisas diferentes. Tem muita coisa que a gente chama de previsão, estimativa. Por exemplo, quando você pensa em mínimos quadrados, você pode fazer uma estimativa, mas algumas pessoas chamam isso de previsão, mas não é o certo de previsão, tá? Previsão é um Sim, outro conceito um pouco mais elaborado e que você pode utilizar, fazer previsão com redes neurais artificiais, que eu trabalho com isso. Você pode fazer previsão com métodos estatísticos, que eu também faço com métodos estocásticos, aliás, com métodos heterocedásticos, com métodos é, de alta volatilidade, né, que é a parte financeira ali, os modelos ARCH, GARCH. caramba. Aí sim, isso é cálculo, isso é previsão. Agora, quando se Sim. faz mínimos quadrados, a gente até chama de previsão, mas eu prefiro não chamar de previsão, porque tem gente que fala que acha que isso é previsão. Na verdade, pode ser uma estimativa, né? Mas você fala assim, mas estimativa também pode ser chamada de previsão. Alguns falam, não, predição e previsão são coisas diferentes. Cara, é um rolo, ô Abraão. É um rolo Eu isso. pensava que era a mesma coisa. Não, tem diferença, sabe? Como que eu posso te falar? São situações muito parecidas, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque uma você está trabalhando de uma forma, você tá mais ou menos fazendo uma média, você está mais ou menos tentando acertar, mas isso não é fazer previsão. A Sim, previsão, ela vai tentar encontrar um padrão na sequência. Aí sim, é algo mais complexo. Não é simplesmente olhar para aquilo lá e fazer um chute, dar um chute. Isso é quase que um chute. É uma previsão dando um belo chute. sim, Agora, a previsão de sim. fato é quando você pega lá uma sequência histórica lá e faz um reconhecimento do padrão do que está acontecendo aqui lá. Então, o que aconteceu, a uma situação atrás, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, isso tudo interfere na previsão do próximo. Então, você pode pensar, por exemplo, médias móveis, né? Você pode fazer previsão com médias móveis? Pode, mas não é apropriado. Você pode fazer, você pode até chamar de previsão isso. Já quando você entra com médias móveis, você pode até pensar que isso seja uma Ô, previsão. É professor, uma previsão bem barrelinha, mas é. professor, você mexe com análise técnica? Olha, eu trabalhei com alguns projetos na Itaipu, tudo que a gente desenvolveu foi dentro da Itaipu, uns 6 anos para cá. Daí agora a gente terminou o nosso projeto lá agora, por enquanto, mas tem outros projetos melhores, inclusive. Ah, tá. Não, legal. Mas é assim, eu faço, tudo que eu faço nessa parte de pesquisa, de previsão, por exemplo, eu faço para publicações de artigos. Inclusive tem dois artigos A1, acho que eu comentei com vocês, que são dois Sim, sim. artigos aplicados na Itaipu Nacional, e eles renderam um artigo em Qualis A1, né, em revistas de alto impacto, nas referências do mundo. Aí. Esses artigos são top 1, né, do mundo. Top um mundial. O Top 1 mundial. professor Caramba. consegue disponibilizar os links pra gente ver? Sim, deixa eu ver aqui se Dá eu... uma olhadinha aqui rápido aqui. Eu não sei se eu consigo os links aqui para vocês, porque é meio chato, porque a revista ela é paga, né? Aí para vocês... Não, a revista não é paga para você usar. É porque
deixa eu ver aqui se vocês têm acesso. Pela UTF vocês conseguem acessar. Eu, de casa, também não consigo acessar a revista. Eu tenho talvez um artigo aqui. Mas os dois são em inglês, tá, gente? Você Aí, imaginei. Ô, louco. Não, os dois são em inglês. Eu, Não, é em inglês. a gente dá Na, um jeito. na verdade, inclusive, para poder escrever esse artigo, eu tive que entrar em contato com um professor da, da Inglaterra, e ele é parceiro nosso, né? Ele acabou ajudando na tradução e no método, né? Que é um professor aí que tem bastante conhecimento na área que eu trabalhei também. E aí ele participou, mas na verdade quem fez esse artigo fui eu por causa do doutorado, né? O primeiro artigo. Daí o segundo, eu participei com um colega meu que foi orientador do doutorado dele. E aí dois engenheiros, aliás, um engenheiro de TRQ participou e uma professora da Unila. Daí nós não tivemos ajuda na tradução, daí a gente teve que colocar a mão na massa. Esse foi, acho que, saiu uns 2 anos, talvez. Eu vou ver se eu encontro aqui até no final da aula, mas deixa eu só continuar a aula, pessoal, só para a gente terminar isso. Tudo Eu bem, volto professor. nessa parte do artigo, acho que vai dar tempo, só para a gente não dar muita pausa aí, senão eu estou pensando como é que eu vou encontrar esses artigos, tá? Porque quando o professor orientador meu precisou desses artigos, também teve um tempo para encontrar, porque geralmente está em HD, e eu formatei meu computador, perdi as senhas de acesso, mas eu já mando, eu dou eu pesquiso no Google, eu lembro do título dele e vai aparecer no Google. Tá? Então, eu vou ter que calcular tudo isso daqui, galera, todas essas continhas, né? Olha só, que dificuldade, tem que ser nesse sentido aqui, né? Como eu falei, no zigue-zague, calculo esse, depois esse. E aí, essa daqui vai ser a minha resposta final. Então, para calcular meu y1 barra, ficar exatamente igual à fórmula, né, a fórmula de Euler, eu vou fazer o quê? y0, que é 1, mais o h, que é 0,25, que multiplica a função aplicada em x0 e y0, ou seja, 0, 1, respectivamente, x e y. Tá, então você pega isso daqui, calcula primeiro, que é a parte mais chatinha, né? Coloca 0 para x e 1 para y, 0 para x e 1, isso daqui vai dar menos 1. Cara, aqui vai dar 0, né? Então, se multiplica por 0, qualquer coisa é 0, menos o y, que é 1. Vai ficar menos 1. Isso aqui vale menos 1. Menos 1 vezes 0,25 é menos 0,25. 1 menos 0,25, 0,75. Bom, você fez esse cara aqui, ele não vem para cá, tá, gente? Agora você vai ter que calcular esse aqui, ó. E esse 0,75 ele cai aqui dentro, só. E o resto você tem que fazer tudo isso aqui. O que é meu y1? Pela fórmula é o y0, que é 1, mais h sobre 2, que é 0,25 sobre 2, que multiplica a função f aplicada em 0 e 1, que já está aqui. Aliás, não, que foi o que eu acabei de falar ali antes, dá menos 1, né? Dá menos 1 isso daqui, mais a função aplicada em 0,25, que é o x1, está aqui, e o y1, que é 0,75, 0,25 e 0,75. Aí sim, você vai pegar 0,25 no lugar do x aqui dessa função, tá? E 0,75 no lugar do y aqui nessa função. Fazer as continhas, somar esse resultado com esse, multiplicar por 0,125 e somar com 1. Tá ali. Vou pegar a calculadora aqui. Vamos pegar Excel aqui para vocês, fica fácil. Apesar que vocês sabem fazer, né? Tem pouco espaço para trabalhar aqui. 0, 1. Vamos pegar 0 e 1. Igual. 0 para x e 1 para y. Eu estou aqui, ó. 0 para x e 1 para y. Então vai ficar 1 vezes 0 ao quadrado. Eu estou fazendo as contas só para mostrar para vocês. Isso ali dá menos 1. Essa parte que dá menos 1. Agora, essa daqui, 0,25 e 0,75. Então, 0,25 e 0,75. 0,75 vezes 0,75 ao quadrado menos 0,75. Tá ali. Deu esse resultado aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Somar esses dois. Igual, soma esses dois resultados ali. Tá ali, menos 1,73. Então, eu tenho esse resultado. O que eu tenho que fazer? Multiplicar 0,125, que é a metade de 0,25, né? Então, 0,125 vezes esse resultado aqui. Aqui. Agora tem que fazer o quê? 1 mais esse resultado. Igual 1 mais
esse resultado. 0,78, 71,09. Deu esse cara aqui. Beleza? Faz as continhas do jeito que vocês quiserem na calculadora. Agora sim eu calculei o Y1. Então, de fato, agora eu tenho Y1. Né? O Y1. Agora eu vou para o Y2, mas antes de fazer o Y2, eu tenho que fazer quem? O Y2 barra. O que é Y2 barra? De acordo com a fórmula, você vai pegar lá a genérica e colocar I igual a 1, vai ser o Y1, que você já calculou ele, mais o H, que é 0,25, multiplica X1, F de X1, Y1. X1 e Y1, tá aqui, ó. X1 e Y1, esses dois. Então você tem que pegar esses dois resultados e colocar em XY aqui, fazer a continha, multiplicar por 0,25 e somar com 0,78, tá? 0,60, 26, 31. Agora você calculou o Y2 barra, que vai aqui dentro. A gente faz essa conta agora. Entenderam? Essa daqui, ó. Também pode ter uma base. Dá trabalho, dá trabalho. Eu vou ter que... Y1. Professor, Aqui. pra ser bem sério, eu vou ter que rever esse conteúdo depois. Tem, não, com certeza. Esse daqui é meio chatinho. Sabe mas tá por tudo quê? bem. A última aula eu não peguei muito bem, que eu tava fazendo uma prova que eu deixei pra fazer de última hora, daí deu tudo errado. Sim, não, é tranquilo. Isso Mas tem eu vou que rever estudar, tudo, vou rever tudo daí na próxima. Quero estar mais afiado na próxima. Com certeza, tem que rever. Isso daqui já não é tão simples, não. Então, é só vocês olharem isso daqui. Primeiro você faz essa conta, depois essa. Sempre essa sequência. Lembra que foi lá do zigue-zague, né? Isso aqui, ó. Faz esse, depois esse, depois esse, depois esse. Tem que ser assim nessa sequência. Se não for essa sequência aí, já é. Então, o Y2 vai ser o Y1, que está atualizado, que eu atualizei na tabela, mais 0,25 é o H, que multiplica a função aplicada nesses dois pontos aqui. Então, pega esse 0,25, 0,75, 0,9, joga aqui dentro, faz a continha, e você tem um resultado. Eu vou fazer mais uma vez no Excel para vocês, tá, gente? Não tem como errar. Vou mostrar para vocês o que é fácil, fácil, fácil. Só Excel. Muito fácil. Olha sempre para o desenho da função. yx² menos y. Y, que é esse cara aqui. O certo é deixar ele ali, 0 ponto. Vamos colocar aqui. Vamos colocar x, tá? Bota nesse x, x, 0,25, y, 0,7877109. Não tem como dar errado. Agora eu vou pegar aqui, yx², então vamos lá. Igual, y vezes x ao quadrado menos y. Ali, deu esse resultado. Vezes 0,25. Vamos lá. 0,25 igual 0,25 vezes esse cara aqui. E aqui. Esse cara, que é o y, né? Então, esse mais esse. 0,60, 26, que é o que está ali. 60, 26, 31. 0,60, 26, 31. Aqui deu um errinho de arredondamento. Né? Já foi um erro para sexta casa decimal ali. Mas enfim, fica assim, não tem problema nenhum. E agora o y2. O que é y2? Começa fazendo essas pontinhas aqui primeiro. Obviamente. Vamos fazer então. X, y. O que é o x? 0,5. O que é y? 0,60, 26, 31. Eu vou usar esses valores aqui, tá? Tá aparecendo na tela. Lembrar que se tiver mais casas mais corretas, você usar todas, tá? Então, f de 0,5, 0,60. Então, tem que usar a função aqui de y. Então, eu sei que vai ser igual a y vezes o x ao quadrado menos o y. Aqui, 0,45 negativo vai ser resultado. Agora tem que fazer desse daqui. Eu já fiz, né? É esse aqui, ó. É esse resultado aqui. Tá escrito ali, ó. Eu vou só copiar isso aqui. Copiar esse resultado e colar o número aqui. Beleza? Agora eu vou ter que fazer o quê? 0,25 sobre 2, que é o 0,125. Então, 0,125 vezes 5.
Soma dois resultados aqui. Menos 0,14. Agora tem que fazer mais 0,78. Vamos aproveitar esse daqui, ó. Esse cara mais esse. 0,63. Que tá 0,638373. Beleza? E aí essas continhas aí, galera, é com vocês, calculadora, Excel, do jeito que vocês quiserem. Ou, obviamente, vocês vão querer usar o software. Fechou? Tá entendendo, né? Beleza, agora eu atualizo o Y2 e faço a mesma coisa para o Y3 e a mesma coisa para o Y4. Tá? Aí o resto eu vou deixar para vocês entenderem isso aí, tá? Então, a mesma coisa, processo repetitivo, de novo. Primeiro calculo o Y3 barra, depois calculo o Y3, que é o valor que você vai completar na tabela. Depois, calculo o Y4 barra, para calcular o teu verdadeiro Y4 para completar na tabela. E a resposta está aqui, essa daí, tá? Só um minutinho, tá? Me avisa depois da hora que você for sair, né? Vamos lá, pessoal. Vamos de novo lá. Falar de novo o que tem que fazer aqui na última iteração, na última continha, né? Calcula primeiro o Y4 barra, para depois jogar esse resultado dentro da fórmula do Y4. Tá aqui, ó. Você está jogando o Y4 barra, que é uma estimativa desse cara aqui para poder calcular ele. Não é ele para calcular ele, senão você não conseguiria fazer isso, né? Beleza? E aí você faz esse resultado e a resposta final é 0,520074. Vamos fazer aqui com Euler. Vou pegar aqui o código. Tem que sair de novo, pessoal. Só porque se eu correr aqui uma pessoa na família aqui. Deixa eu abrir o código. Numérico, código SLAB, range, Euler melhorado. Achei. Tá aqui, ó. Euler melhorado. Ele tem uma diferença aqui no código, que é exatamente essa parte que a gente está fazendo ali, né? Multiplicador 0,5, enfim. Se vocês interpretarem esse código, essas linhas, vocês vão ver que é exatamente o que a gente fez agora. Tá? Mas a gente não mexe nessa parte de baixo, a gente vai só para cá. Yx² menos y, já está a função digitada corretamente ali. x0 é 0, y0 é 1, só vão conferir se é isso. x0 é 0 e y0 é 1, dentro do intervalo de 0 a 1. Eu quero calcular quanto que é a imagem aqui nesse extremo direito. Ou seja, o y aplicado em 1, que nós vamos chamar de y4. O xf aqui é 1. Né? Então, o h eu vou utilizar 0,25. Ele vai dar exatamente os resultados aí que a gente calculou. Tá? Então, já rodei aqui. Vejo que os resultados que a gente calculou, está calculado no slide. Vou pegar aqui a última parte que já está completada a tabela. Vocês podem ver que são exatamente os resultados que estão aqui. 07871, está ali, ó, 0787109. O 063837333, está ali. 0550160, está ali. E o 0520074 está aqui. Beleza? Então ele faz isso. Agora, esse resultado aqui, 0520073, é para ser a nossa solução final. O que a gente pode fazer para ver se isso daí está de acordo, né? Pega lá o aplicativo online, né? O Simbolab, joga a função, calcula
é yx² menos y. Então, y vezes x ao quadrado menos y. Vou dar uma enter aqui, vamos ver se a solução não é muito difícil para a gente calcular aqui o valor do C1. Fica um pouquinho chato para a gente calcular o valor do C1. E colocar o valor do y aqui, que é 1, então vai ficar 1 igual a e elevado, a isso daqui o x vale 0. 0, x vale 0. Então é tão fácil calcular, né? Ó. E elevado, eu vou deixar para vocês fazerem isso aqui, tá, galera? E elevado a 0 menos 0, mais C1 elevado a C1, teria que pegar um papel e uma caneta para fazer isso. E elevado a C1 igual a 1. Quanto que é C1? 0. Concordam? Estão ouvindo, pessoal? Tô te ouvindo, professor, não entendi muito bem. Quais são os valores de x e de y? Faz lá, faz no papel lá, faz essa continha aí. O x aqui é 0, o Perfeito. y é 1. Coloca 1 no lugar do y e 0 no lugar do x. 0, 0, 0, sim, tá? sim. Então ficou e elevado a C1 igual a 1. Qual é o número que você eleva a C1 para dar 1? É 0, e elevado a 0. Então significa que esse cara aqui é 0. Portanto, a minha função y é essa daqui, sem esse C1. É isso aqui, ó. Y igual a e elevado a x sobre 3 menos x. Essa é a minha função. Essa é a solução do meu PVI. É a curva daquelas infinitas curvas que tem. Para cada valor de C1 aqui você tem uma solução da equação diferencial, mas somente uma dessas curvas é a solução do PVI. Ou seja, que passa no ponto 0, 1. Tá? Então, o que acontece? Você vai pegar essa função y igual a e elevado a x sobre 3 menos 1 e colocar no lugar do x, quem? 1. Vamos ver se dá para fazer de cabeça isso. Vai ficar assim, o y vai valer quanto? Vou ver no Excel aqui. Eu estou calculando y de 1. Quanto que é esse y de 1? Isso aqui vai ser igual. E exponencial, né? Assim que se escreve, parênteses. Veja que tudo está no expoente, então vai ficar x ao cubo, que é 1 ao cubo, 1 sobre 3, menos 1. Olha lá, galera. 0,5134. É isso que tinha que ter dado a resposta nossa. E quanto que deu? 0,5134. 0,5200. Ah, deu quase o valor. Beleza. O que eu posso fazer para melhorar esse resultado? Vou colocar mais um Professor. 0. Aumenta. Olha lá, ó. 0,5134. Quanto que deu no nosso Excel lá? Aqui, ó. Olha ali. Pronto. Fechou? Professor, 0,513494. professor, Ah, eu até agora não entendi muito bem, porque conforme a gente vai colocando zero nas casas decimais, o resultado vai se aproximando do verdadeiro. porque você está aumentando o número de subintervalos. Você está diminuindo o valor da H. Está fazendo mais subintervalos. Está dividindo mais o teu... Vou dar um exercício para você fazer então, Abrão. Me manda de Como que você tem, agora como que você pode tem ser. que fazer? Vamos agora. Agora. Quantos subintervalos tem aqui? Aqui está número de intervalos, mas não é número de intervalos. Isso aqui é o tamanho do intervalo. Quantos intervalos tem aqui no espaço entre 0 e 1 usando esse H aqui? Está tudo de cabeça. Espera aí. Quem quer falar aí? Pode falar. Aí é metade da metade, não é? Não, é 0,025. Pensar. A formulazinha é B menos A sobre H. N igual B menos A sobre H. Nossa. Façam as contas aí, não é só o Abraão que tem que fazer não, galera. Quantos subintervalos a gente está fazendo aí quando considera isso? B menos A dividido por 0,025, 40. Está fazendo 40 subintervalos. 40 quantias, até o Y40 a gente está fazendo aqui. Daí se eu colocar mais um zero... 400. Ah, Não, você pode pegar aqui, é sempre 1 menos 0 dividido pelo tamanho do H. 1 menos 0
igual, dividido por 0.0025. Olha lá. Agora vai dar os 400. Eu estou colocando 0,25, eu estou aproveitando esse resultado, mas seria mais fácil, de repente, se a gente utilizasse aqui, assim, ó, 100 intervalos, né, que eu estou fazendo aqui, a distância de 0 até 1, dividindo em 0.1 em 0.1, vai dar 100. Se aqui fosse 2, aqui eu teria 200 intervalos, e eu tenho de 0 até 2, e assim por diante. Tá? Então, por isso que se eu coloco aqui, é que já estava o 0,25, por isso que eu coloco sempre um 0 a mais aqui, ó, e vejo que o resultado ele vai cada vez ficar melhor. Olha lá, 0,513417, lá no nosso Excel da quanto? 0,513417, já bateu até a sexta casa decimal. Ô professor, 12,68. uma dúvida aqui, tipo, nosso cérebro agora tá dando umas travadas aqui, mas depois vai destravar. Por que quando aumenta o número de subintervalos vai aumentar a aproximação mesmo? Como? Por que quando eu aumento o número de subintervalos vai aumentar o número o número vai ficar mais próximo do real? Vou tentar mostrar isso aí para ti, então, só com desenho. Beleza. Aqui, ó. Ah, já lembrei já. Lembrou? Então, Já se você lembrei. pega aqui intervalos menores, você faz o quê? Retinhas bem curtinhas, retinhas cada vez mais curtinhas, que elas vão ficar tão curtas que elas vão se aproximar ao máximo desse formato, entende? Sim, agora eu me lembrei daquele exemplo que você Toda deu. vez Pode falar, professor. pensa assim em definição, pensa no como se fosse uma imagem pixelada, né? Uma imagem lá, uma imagem de baixa definição. O que acontece quando você melhora a qualidade? Você aumenta o número de pontos, né? Sim, Você aumenta o número de pixels na imagem. sim, O que acontece para você melhorar o resultado aqui? Você tem que aumentar o número de intervalos. perfeito. A sua precisão, a qualidade do resultado ela fica cada vez melhor. E se você pega, por exemplo, uma imagem antiga, uma foto de baixa resolução e amplia ela, o que vai acontecer? Você vai enxergar um monte de quadrados, né? É verdade. Pega uma imagem, ela é bem pequenininha na internet e tenta dar um zoom nela para você ver o que vai acontecer. Vai ficar tudo pixelado, acho que é esse termo que o pessoal usa. Então, quando você aumenta a resolução da imagem, você está fazendo? Você está aumentando o número de pontos. No nosso caso aqui, é equivalente fazer isso. Quando a gente aumenta o número de intervalos, a gente está melhorando a qualidade do sinal, a gente está melhorando a qualidade do resultado. Entendi. Ô professor, mas assim, outra dúvida, assim. Eu gosto de debater um pouco às vezes. Não seria mais fácil simplesmente fazer o H tender a infinito para ficar o resultado melhor que existe? Sim, mas daí você tem que ter um computador muito bom, você tem que ter memória e processamento, né? Vai depender sempre de memória e processamento também. E tipo, Você pode nunca vai chegar, né? Nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Você pode colocar um número muito grande. É bem isso mesmo. Então, assim, a partir do momento que você fala, não, esse resultado aqui tá ótimo, até a terceira, quarta casa decimal, ele te resolveu o problema usando um método numérico, em vez de você fazer ali a solução analítica, que demoraria talvez um pouco mais de tempo, você tem essa opção de fazer com um método numérico. Ou tem algumas situações, Abraão, melhor ainda, porque você pode falar assim, não, professor, mas tem software, dá para fazer lá pelo Symbolab online, eu consigo a resposta pelo Symbolab, beleza. Mas tem solução que não tem equação que não tem solução analítica. E aí, não dá para você resolver o Symbolab, não vai resolver porque ele não tem solução analítica, não tem como você resolver, não existe método para resolver aquilo. Aí o método numérico ele resolve situações em que você possivelmente não consiga resolver utilizando as técnicas conhecidas. Né? Porque às vezes você cai numa integral, você cai numa derivada muito complicada, e aí você não consegue resolver ela, né? Então, para tudo você utiliza o método numérico para te dar esse suporte. Sim, sim. Faz total sentido agora pra você. Então, quando você consegue, quando você tenta fazer uma coisa, você se limita por uma disciplina. Ah, estou resolvendo aqui um problema do cálculo de engenharia. Aí você cai em umas derivadas meio complicadas e você tenta fazer a solução pelo software que não fica legal ou ele não consegue rodar, você tem o numérico que vai te dar uma precisão tão Exatamente. boa quanto você queira. Sim. Então, assim, o bom é você sempre ter essas cartas na manga, porque às vezes você tem alguma limitação por uma situação, né, ou por ser um cálculo muito difícil, ou às vezes é um cálculo impossível, né, do ponto de vista analítico. O cálculo numérico ele Ó, vai além da voltando, matemática analítica? ele é uma outra
ele é não, ele não é, como eu posso falar, eu usar um termo estatístico agora, ele não está dentro do mesmo grupo, né? Ele é fora, é disjunto, né? É um evento disjunto, ele não acontece simultaneamente. É uma situação que não se mistura com a solução analítica, né? É outra área, separada, totalmente separada. Interessante, professor. Aqui, ó, se vocês pesquisarem aqui, talvez vai aparecer aqui, ó, cerco digital. Deixa eu colocar aqui o modelo sério. Aqui tem um artigo, mas deixa eu pegar lá, é a Neurocomputing. Dentro desse da Neurocomputing. Eu tinha os links todos salvos aqui, mas como eu formatei meu computador, eu perdi todos os acessos aqui. Seu artigo foi publicado em alguma universidade, tipo Yale ou MIT? Né? Foi publicado em revista. Em revista, universidade não, é revista. A revista é o que tem melhor. Aqui, ó, está dentro dessa Neurocomputing. Deixa eu ver se eu consigo acesso aqui. E eu também não tentei acessar mais tanta coisa. Aqui, vamos ver como é que a gente vai abrir ela. Já que eu estou mostrando o computador meu, fica mais fácil a gente fazer assim. Então. Vocês estão vendo minhas pastas aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu tentar localizar. O problema é que eu tirei as pastas daqui, né? Tudo que eu falei para vocês lá. Eu tirei as minhas pastas do meu computador. Vai achar aqui, ó, já era mais aqui, esse é meu método, tá, galera? Deixa eu ver se eu consigo baixar ele por aqui. Esse aqui, esse é meu artigo, tá? Você criou um método, professor? Sim, exatamente. Esse foi o meu doutorado. E a gente trabalhou com um professor da Open University, que é o Álvaro Faria, inclusive agora ele está também com um outro projeto junto com ele. Deixa eu ver se dá para baixar aqui. Visualize em PDF. Ó, compra. Não. Mas isso daqui, se a gente tiver na UTF, a gente consegue acessar. Ele não é uma revista paga. A gente não paga a revista para publicar, não é um artigo pago. Tem artigos quais também que são pagos. Você paga uma fortuna para publicar. Mas essa revista aqui, ela não é paga. Até que demorou 2 anos para eles aceitarem esse artigo. Comecei em 2014, eu já mandei algumas versões dele. Ele foi indo e voltando, indo e voltando. Então nós temos esse artigo que deu bastante páginas. Ele deu de 20 e poucas páginas, mais um abstract, mais um apêndice. Deixa eu ver que ele não dá a opção de eu baixar. Mas eu tenho ele no meu computador. Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar isso aí para vocês uma hora dessa, que eu encontrar ele aqui no certificado 2015. Sei, galera, eu tenho um pouco de cada parte do computador, mas assim. Ele está em algum lugar, certificados, aqui. Tem outro artigo aqui que é do. Se você pesquisar ele ali na barra de pesquisa, professor, será que ele já não aparece? Não, porque quando eu baixo ele da revista, ele vem assim, ó. Ele vem com um nome em PDF, ponto PDF, lá eu não lembro qual é o. Deixa eu fechar aqui um pouco dessas coisas que quando atrapalha muita coisa. Ó, esse daqui, ó. Vocês estão vendo aí? Ó, esse artigo aqui é um que a gente publicou agora por último. Eu participei dele também, que é com o meu peso orientado, que a gente brinca às vezes, né?
Eu orientei esse Lucas, que é colega da universidade. Eu terminei o doutorado em 5 anos, ele terminou, aliás, eu fui 4 anos, ele demorou 7 anos para terminar o doutorado. Ele teve uns problemas ali que ele não conseguiu Caramba. trabalhar, daí eu comecei a ajudar ele, daí o negócio foi. Daí a gente trabalhou junto na parte também do concreto, lá da parte do concreto lá do Rio de Janeiro. Esse cara aqui foi publicado em 2019. Acho que ele puxa lá, ó, puxa aqui os links também dentro da Elsevier. A Science Direct, sim. Mas ele é da Elsevier. Também não consigo achar aqui. Mas esse artigo aqui, galera, se vocês pesquisarem ele, tem que entrar no Sucupira, que é da CAPES, jogar o número do... Aqui vai ter que pegar aqui deixa eu ver qual que é o número. Não é o DOI que pega, é um outro valor aqui, teria que abrir o artigo, deixa eu ver. Galera, faz tanto tempo que eu já nem lembro mais como é que pega e verifica o quality desse artigo. Aqui, acho que talvez na capa vai ter. ISSN, deixa eu ver onde está o ISSN. ISSN, fator de impacto, ó pessoal, fator de impacto 4,47, é altíssimo. Revista brasileira nenhuma tem esse fator de impacto. O que isso daí mede esse fator de impacto? Quantas pessoas acessaram ele? A importância da revista. Caramba. O cara olha assim, fator de impacto baixo, né? Quer ver? Tanto é que, para vocês terem ideia, o fator de impacto que a OTF exigia para a gente aumentar de nível, com um nível máximo, assim, o nível variava de 900 a 1.200 é baixo impacto, de 1.200 a 1.500 é médio impacto, e acima de 1.600 é alto impacto. 1.600, é 4.450. Caramba. O fator de impacto dessa revista aqui é altíssimo. E da outra, da Elsevier também é bem alto. Agora eu perdi o vídeo dela. Aqui, ó. O fator de impacto dessa revista que talvez agora seja um pouco mais baixo. Não, maior ainda, 5,70. Esse daqui foi o primeiro artigo que eu publiquei. Essa revista aqui ela tem mais impacto que a outra. Então, é muito alto o fator de impacto dela. Tem que procurar o ISSN dela e jogar dentro da plataforma Sucupira para ver se presta ou se não presta. Vocês vão ver que é tudo alto. Esse é o seu, esse meu. Esse daqui é o meu. Ó. Não, meu artigo é esse aqui. Ó. O Neurocomputing é o nome da revista. O meu método é esse daqui. Previsão de séries temporais com o método Varimax-Garch. Mas eu ainda melhorei isso daqui. Eu fiz o método Varimax-Garch neural. Eu publiquei mais os artigos depois, mas não publiquei mais em revista, só em congresso. Daí depois a gente começou a fazer esse outro artigo, orientar meu amigo, a gente foi para esse artigo aqui. Para esse outro aqui, ó. Daí a gente já entrou num outro projeto. Mas esse meu aqui, eu não quero fazer um artigo na sequência. Futuramente eu retomo os estudos nesse daqui, ó, e faço uma melhoria desse método, né, utilizando uma outra ideia aqui, e reescrevo esse artigo bem melhorado, bem mais avançado, e publico novamente nessa revista. Possivelmente, tá? Possivelmente. Mas ele tem que fazer muita melhora, tá? Vou mandar aqui o link para vocês, quando vocês estiverem na UTF, para vocês entrarem, pessoal, mas assim, é muito legal. Vocês verem o fator de impacto dessa revista, aí vocês vão ver que entra no sistema da CAPES, vocês vão entender o que eu estou falando, vocês verem aqui que é o tal do Qualis. Deixa eu ver onde vocês estão. Esses dois artigos aí, se vocês conseguirem baixar ele na internet, depois consultar ele dentro da plataforma da CAPES, vocês verem o fator de impacto dele. E vocês podem ver, pessoal, a maioria, inclusive eles estão no meu currículo lá, né? Se vocês olharem a maioria das publicações, 99,99%, uma de cada, na verdade no mundo, acho que uma de cada 100 mil publicações é com essa qualidade de qualização. Tem muita publicação que não tem nada a ver. Pessoal, só um pouquinho.
Valeu, Té. Então, assim, galera, são artigos que eu me orgulho de ter participado deles. No primeiro eu fui o primeiro autor, né, o primeiro artigo. O segundo eu participei como co-autor, foi esse daqui. Ele é do Lucas, tá, que é colega meu. Esse Volmir aqui é o professor da universidade onde eu fiz doutorado. Esse daqui é engenheiro de Itaipu, também foi orientador dele. E aqui sou eu e aqui é a professora Ana Carolina. Pessoal, só um pouquinho aí, tá? Já voltei. Na verdade, vocês estão dispensados aí, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer.